E aí pessoal, eu professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. E o tema que a gente está trabalhando é o tema de erros numéricos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre erro de truncamento. Esse é o roteiro das aulas de erros numéricos, que primeiro a gente falou sobre introdução, sobre arredondamento, sobre erros de arredondamento. Na aula passada nós falamos sobre série de Taylor. Nessa aula nós vamos falar de erros de truncamento, depois vamos falar de condicionamento de estabilidade e depois vamos dar a conclusão desse tema. Eu espero que vocês já tenham visto o sistema de ponto flutuante, que a gente viu aqui também um pouco melhor sobre erros de arredondamento. Espero que vocês tenham visto sobre funções derivadas de funções e na aula passada a gente falou sobre série de Taylor e algumas das suas características. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o truncamento, sobre o erro de truncamento, vamos mencionar um pouco o teorema de Taylor, vamos falar sobre o limite superior do módulo do erro do truncamento, vamos falar da ordem do erro e vamos falar um pouco sobre a comparação entre erros de ordens diferentes. Então na aula passada a gente falou sobre série de Taylor. E a série de Taylor é dada por um somatório de infinitos termos, onde cada termo envolve uma derivada. Então, no termo de ordem 0, eu tenho uma derivada de ordem 0, que é a própria função. No termo de ordem 1, eu tenho a derivada de ordem 1. No termo de ordem 2, eu tenho a derivada de ordem 2 e assim por diante. E aí a gente viu que essa série tem infinitos termos, só que a gente vai fazer apenas uma aproximação com uma quantidade finita de termos. E isso a gente chama de truncamento. E o erro de truncamento é dado justamente pelo exato, que é a função f de x, menos o aproximado, que é o truncamento da série de Taylor. E a gente viu esse exemplo aqui. A gente viu o exemplo de um polinômio, onde eu tinha esse polinômio f de x, que era um polinômio de grau 4, e eu tinha um valor base, que era x0 igual a 0, e eu queria calcular, eu queria estimar, queria aproximar, queria descobrir quanto era o valor de f de 1, sem precisar calcular de fato o f de 1 exato. E aí a gente viu diversas aproximações. Então a gente viu a aproximação de ordem 0, que tinha dado 1,2, a aproximação de ordem 1, que tinha dado 0,95, a aproximação de ordem 2, que tinha dado 0,55, a aproximação de ordem 3 tinha dado 0,4, e a aproximação de ordem 4 tinha dado 0,3. E a gente descobriu também que o valor exato era 0,3. Eu mencionei também na aula passada que o valor exato era 0,3. Então, se eu tinha um valor exato e eu tenho aqui várias aproximações, a gente consegue calcular o erro absoluto. O erro absoluto é o exato menos aproximado, e aqui a gente está calculando em módulo, tá? Então, para a aproximação de ordem 0, o módulo do erro absoluto dava 0,9. Já para a aproximação de ordem 1, o erro absoluto em módulo dava 0,65. Para a ordem 2, a aproximação de ordem 2, o erro absoluto em módulo dava 0,25. Para a aproximação de ordem 3, dava 0,1. E para a aproximação de ordem 4, dava exatamente 0. E aí a gente consegue ver o seguinte, que conforme eu vou tendo novas aproximações, o meu erro vai diminuindo. De 0,9 para 0,65, para 0,25, para 0,1, até chegar no valor exato. Esse daqui eu consigo chegar no valor exato, então eu fui aproximando cada vez mais do valor exato. Assim como a gente calculou o erro absoluto, a gente também pode calcular o erro relativo. Né? O erro relativo, e a gente está calculando aqui em módulo, então é calculado como o módulo do erro absoluto dividido pelo valor exato. O valor exato era 0,3. Então, a aproximação de ordem 0 tinha um erro relativo de 300%. A aproximação de ordem 1 tinha um erro relativo de 216%. A aproximação de ordem 2 tinha um erro relativo de 83,33%. A aproximação de ordem 3 tinha um erro relativo de 33%. E a aproximação de ordem 4 tinha erro de 0%, já que o erro absoluto era 0, o erro relativo também é 0. Então, tanto pelo erro absoluto quanto pelo erro relativo, a gente consegue ver que os dois estão diminuindo. Ou seja, a cada nova aproximação, estou chegando cada vez mais perto do valor exato. Esse raciocínio também pode ser aplicado para o cosseno. Então, a gente viu na aula passada também, usando como exemplo a função cosseno, f de x igual a cosseno de x, onde o meu número base era o π sobre 4 radiano, ou 45 graus, e eu queria saber quanto era o cosseno de π sobre 3, ou quanto era o cosseno de 60. E a gente teve várias aproximações de ordem 0, de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. E a gente sabia que o valor exato podia ser calculado como 0,5. Então, se a gente tem um valor exato e tem várias aproximações, né, a gente consegue calcular o módulo do erro absoluto como o módulo do exato menos aproximado. E a gente viu que a aproximação de ordem 0 tinha um erro de 0,2 alguma coisa. A aproximação de ordem 1, o erro era 0,02 alguma coisa. A aproximação de ordem 2, o erro absoluto em módulo 0,002 alguma coisa. Aproximação de ordem 3, 0,0001 tem erro, né, 0,001 alguma coisa. E a aproximação de ordem 4 tem erro 0,0000755. Ou seja, a cada nova aproximação eu estou chegando cada vez mais perto do valor exato. Isso a gente consegue observar tanto pelo erro absoluto quanto pelo erro relativo, onde eu tinha um erro relativo inicial de 41%, que diminuiu para 4%, depois para 0,4%, depois para 0,02%, depois para 0,001%. Então a gente vai diminuindo cada vez mais o erro relativo. E se a gente fosse chegar até o infinito, né, lá no infinito, a gente ia chegar exatamente no valor exato que dava 0,5. Então o cálculo do erro é justamente aquilo que a gente fez, exato menos aproximado.
Porém, a gente fez para um valor específico, para um x0 específico. Então, a gente fez para o zero, lá no caso do polinômio, o x0 é igual a zero e depois x igual a 1. No caso do cosseno, o x0 era 45 graus e o x0 era 60 graus. Mas, de maneira geral, esse erro ele varia com o x. Então, eu tenho uma função f de x, que é a função exata, e eu aproximo para uma função t de x, eu estou chamando t aqui de truncamento de Taylor. Então, eu tenho uma função f de x menos o aproximado t de x, eu tenho uma função exata f de x, menos a função aproximada t de x, e essa diferença entre essas duas funções dá justamente o erro, que a gente vai chamar aqui de erro de x. Então, a primeira observação é que esse erro varia com x. O valor desse erro varia com x. Logo, ela é difícil de calcular para um x qualquer. Principalmente, ela vai ser mais difícil de calcular ainda quando a função f de x é desconhecida. Como é que eu vou fazer f de x menos t de x se eu não sei quem é, se eu não tenho a função f de x, né? Então, calcular esse erro é bem complicado e a gente vai ver nessa aula de hoje como fazer uma estimativa para esse erro. Bom, se eu não tenho uma função f de x, muitas vezes eu não tenho uma função f de x, então a solução é, eu não consigo calcular exatamente o erro de x, mas será que dá para eu calcular o limite superior para esse erro em modo? E aí, para fazer isso, para calcular esse limite superior do erro em modo, que foi algo que a gente fez também lá no erro de arredondamento, né? A gente vai precisar desse teorema de Taylor. O teorema de Taylor diz o seguinte: dada uma certa série de Taylor, onde eu tenho uma função exata f de x, essa função f de x consegue ser calculada como esse somatório de infinitos termos. Se eu fizer um truncamento de ordem n, ou seja, eu faço esse somatório só até o somatório de ordem n, então esse daqui é o meu truncamento. O que eu não estiver calculando, o que eu deixar de calcular vai ser o meu erro. Então, se o meu somatório, eu vou fazer o truncamento, o somatório são os termos que vão do k igual a 0 até k igual a n, aquilo que eu deixo de calcular, que é do n mais 1 até o infinito, aquilo que eu deixo de calcular vai ser o meu erro. Eu tenho o seguinte, que a função f de x, que é o valor exato, vai ser igual a esse truncamento, que é a aproximação, mais o erro de x. E aí é o erro pelo truncamento de ordem n, a gente está chamando de AN de x, né? Já que o erro é o exato menos aproximado, o exato é igual ao aproximado mais erro. Ou seja, o erro de x, o erro por eu ter feito o truncamento de ordem n dessa função f de x, né, da função f de x, isso vai me dar esse somatório que vai o k de n mais 1 até infinito, justamente dos termos da série de Taylor. É o que eu estou deixando de calcular por eu ter feito aquele truncamento de ordem n. E esse erro de x, que é esse somatório de infinitos termos, pelo teorema de Taylor, ele pode ser reescrito como essa integral. Integral de x0 até x, na n mais uma ésima derivada de f, em t, calculada em t, vezes x menos t elevado a n dividido por n fatorial, dt. Então, essa é uma integral. Eu tinha um somatório de infinitos termos, agora eu tenho uma integral. Que também não ajuda muito não, mas o teorema de Taylor também diz o seguinte, que eu consigo calcular essa integral em um determinado ponto. Ou seja, existe um valor de xi, a gente chama de xi, é esse símbolo grego aí, essa letra grega, existe um certo valor dentro desse intervalo que vai de x0 até x, ou seja, do valor base até o valor que eu quero calcular. Existe alguém dentro desse valor onde o erro vai ser exatamente igual a n mais uma ésima derivada da função f, calculada nesse ponto, nesse xi, que está dentro do intervalo de x0 até x, vezes x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Então, o que o teorema de Taylor diz é o seguinte: aquele erro daquela função, o erro por eu ter feito o truncamento, que tinha um somatório de infinitos termos, pode ser calculado como essa n mais uma ésima derivada, nesse certo valor xi, vezes x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, onde xi é um certo valor que está dentro do intervalo que vai de x0 até x. Então, vamos trabalhar um pouco melhor isso que eu acabei de falar, tá? Se eu tenho uma função f de x, eu consigo calcular ela como um truncamento da série de Taylor, de ordem n, somado ao erro. Então, f de x é o exato, Tn é o aproximado e a n é o erro. Onde Tn é o truncamento da série de Taylor no termo n, eu faço um truncamento só até a aproximação de ordem n, e o erro de x pode ser calculado como f, n mais 1, a n mais 1 ésima derivada de f, calculada em xi, vezes x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, onde xi é um certo valor dentro de x0, x, dentro do intervalo que vai de x0 até x. Isso me traz mais um problema, e o problema é o seguinte: esse valor de xi ele é desconhecido. Eu não sei quem é esse valor de xi. Eu só sei que ele existe. E eu vou dar aqui um exemplo para mostrar para vocês que ele existe, mas que muitas vezes eu não sei quem é. Com uma aproximação de ordem zero. Esse exemplo que eu vou dar é com uma aproximação de ordem zero. Ou seja, a minha função f de x vai ser igual ao truncamento de ordem zero de x mais o erro de ordem zero de x. Truncamento de ordem zero é o somatório onde o k vai variar de 0 até 0. Ou seja, isso vai ser exatamente igual ao
f de zero. F de x0, perdão, vai ser igual a f de x0. Então, o truncamento de ordem 0 de x é igual a f de x0. O que é o erro? O erro de ordem 0 de x vai ser a primeira derivada da função, calculada no xi, vezes x menos x0 elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1 fatorial. Ou seja, isso vai ser a primeira derivada, calculada no xi, vezes x menos x0. Então, se eu tenho uma aproximação de ordem 0, o meu truncamento é só f de x0, e o meu erro vai ser calculado como a primeira derivada em xi vezes x menos x0, onde xi é um certo valor, existe alguém, eu sei que ele existe, dentro do intervalo que vai de x0 até x. Então vamos salvar isso aqui, colocar aqui em cima, só para a gente observar. Então, eu tenho uma função exata, eu trunquei em ordem 0 e eu cometi um erro, onde o truncamento de ordem 0 vai ser igual a f de x0, e o erro é isso aqui que está do lado direito. Existe alguém dentro do intervalo que vai de x0 até x, onde o erro pode ser calculado como a primeira derivada da função f, calculada nesse cara que eu não sei quem é, vezes x menos x0. Eu vou mostrar para vocês que esse cara existe, esse xi existe, mas eu não sei necessariamente quem ele é. Então vamos pegar aqui o plano bidimensional, x e y, e aí eu tenho esse valor de x0 aqui. Esse valor de x0 é o x0 original, é o valor base, e eu sei calcular f de x0. Isso aí eu sei quem é, isso daí muitas vezes eu já tenho. E aí eu quero saber quanto é f de x. Quero descobrir quanto é que é f de x por esse truncamento da série de Taylor de ordem 0. E o truncamento da série de Taylor de ordem 0 me diz que a aproximação para a função f no ponto x vai ser dada exatamente igual a f de x0. Então, essa é a minha primeira aproximação de ordem 0. Mas digamos que a função faça essa curva aqui e aquele seja o valor exato lá em cima. Ou seja, aquele é o f de x exato. Tá? Suponha que eu consiga calcular aquele f de x e aquele é o f de x exato, e essa daqui é a minha aproximação de ordem 0 que está aqui embaixo. Essa diferença entre f de x e t0 de x é justamente o erro. Né? O erro é o exato menos aproximado. Então vai dar esse erro de x de ordem 0, por eu ter feito essa aproximação de ordem 0. Então perceba que aqui existe um triângulo retângulo. Aí, o triângulo retângulo que tem esses três pontos, x0 f de x0, x t0 de x, e x, f de x. E existe esse ângulo que está aqui embaixo. Esse ângulo, a tangente desse ângulo, a gente consegue calcular como cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o erro, é 0 de x, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente x menos x0. Então, a gente consegue manipular isso daqui para dizer que o erro de x é igual a tangente vezes x menos x0. Só que, olha só, a tangente desse ângulo me dá justamente essa reta, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. E eu consigo, é possível, existe, dá para fazer isso, de eu pegar justamente uma reta paralela a essa hipotenusa e colocar essa reta paralela à hipotenusa adjacente a um certo ponto dentro da função f de x exata. Ou seja, existe um certo valor xi, que eu não sei quem é, mas eu consigo ver que ele existe, tal que essa reta paralela à hipotenusa vai tangenciar a função f de x justamente naquele ponto. Então, existe esse cara, existe esse xi, mas eu não sei quem é. Só que se eu conseguir calcular a derivada nesse ponto, o coeficiente angular dessa reta tangente vai ser o mesmo coeficiente angular da reta da hipotenusa. Então, o coeficiente angular da reta tangente, a curva naquele ponto, vai ser exatamente igual ao coeficiente angular dessa hipotenusa. O coeficiente angular dessa hipotenusa é justamente tangente de θ. Então, a primeira derivada, calculada nesse ponto xi, eu posso substituir justamente naquela função que estava bem ali. Substituir a tangente pela primeira derivada no ponto xi. Então, o erro, o E0 de x, pode ser calculado como essa primeira derivada nesse valor xi vezes x menos x0. Né? Isso vem do triângulo retângulo. E essa mesma ideia pode ser aplicada para qualquer que seja o n. Eu consigo inferir, eu consigo expandir isso para um n qualquer. Então, a ideia é a mesma. Então, se eu tenho um truncamento de ordem n, onde o truncamento de ordem n vai ser o somatório dos termos que vão de 0 até n da série de Taylor, então o erro que eu cometo vai ser justamente dado pela n mais uma ésima derivada, calculada nesse ponto xi, vezes x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, onde existe um certo valor em xi dentro desse intervalo em que esse valor vai ser, em que esse erro pode ser calculado. E aí isso me traz a um outro problema, né? Eu estou indo para uma solução e a solução me traz outro problema. E o problema é, como é que eu faço para calcular o erro? O meu valor de xi é desconhecido, e muitas vezes, se a função f de x é desconhecida, como é que eu faço para calcular n mais uma ésima derivada da função f de x se eu nem conheço f de x? Então, se eu não conheço o xi e eu não conheço f de x,
Como é que eu vou calcular a n mais 1ª derivada de f nesse ponto xi? Que eu também não sei quem é, né? Então, como é que eu faço para resolver esse problema? E a solução é justamente essa. Porque eu não preciso saber o valor exato desse erro. Eu só preciso saber o limite superior para esse erro, em módulo. Por quê? Se eu conseguir garantir que esse erro seja pequeno em módulo, qualquer que seja o valor de x, qualquer que seja o valor de erro, se eu conseguir garantir que esse erro é pequeno, todos os erros vão ser pequenos, em particular, esse erro aí é exato. Se eu conseguir garantir que todos os erros são pequenos, esse erro exato também vai ser pequeno. Então essa é a nossa ideia. Então a gente vai calcular esse limite superior para o módulo do erro por eu ter feito o truncamento de Taylor de ordem n. Então a ideia é essa. Já que eu vou calcular o módulo, a gente coloca o módulo em tudo aí. Ou seja, o módulo do erro é igual ao módulo da n mais 1 mais uma derivada calculada em xi, vezes o módulo da diferença x menos x0 elevado a n mais 1. Tudo isso dividido por n mais 1 fatorial. Eu não preciso colocar o módulo no denominador, porque n mais 1 fatorial já é sempre positivo, né? Então não preciso colocar o módulo nele. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o pior caso. E o pior caso é justamente quando essa derivada vai ter o maior valor. Então é o máximo da n mais 1ª derivada de t dentro do intervalo que vai de x0 até x. Então eu não sabia quem era o xi, mas não importa quem é o xi, eu pego o pior caso. Eu pego o pior valor dentro daquele intervalo que vai de x0 até x. Se eu conseguir garantir que esse valor é pequeno, então o erro vai ser pequeno, porque eu sei que o erro vai ser sempre menor ou igual do que esse valor máximo vezes x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Então, esse é o nosso limite superior que a gente vai trabalhar. Dado o valor nzão, que é o máximo da n mais 1ª derivada da função f em t, para todo t dentro desse intervalo que vai de x0 até x, ou seja, eu pego o maior valor possível, o máximo, o erro necessariamente vai ser menor ou igual ao mzão vezes x menos x0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Normalmente, esse x menos x0, que é a distância de x para x0, a gente chama de h. Então, a gente pode reescrever isso daí como sendo mzão, se eu tenho mzão, que é um valor máximo da n mais 1ª derivada da função f de t, para todo valor de t dentro do intervalo que vai de x0 até x, então o erro de x em módulo vai ser menor ou igual que o mzão vezes h elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Então, h é a distância do x para o x0, né? Só lembrando que quanto maior o h, quanto maior a distância do x para o x0, pior vai ser a minha aproximação, tá? Como é que a gente faz para calcular isso daqui? Bom, primeiro, esse valor do m nem sempre eu consigo calcular. Muitas vezes eu consigo estimar ele se eu tenho um conjunto de dados, muitas vezes eu consigo estimar ele, mas nem sempre eu consigo calcular esse valor m. Porém, se eu quiser minimizar o módulo do erro e eu não tenho como garantir esse m, eu não tenho como estimar, às vezes eu tenho como estimar, mas nem sempre eu tenho como estimar o m, então eu não tenho controle sobre o m. Muitas vezes eu não tenho controle sobre o m. Porém, o restante, que é aquela fração h elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, eu tenho controle sobre ela. Muitas vezes eu consigo controlar o h e muitas vezes eu consigo controlar o n. Então, o que eu quero? Para eu poder minimizar o módulo do erro, se eu não tenho controle sobre o m, eu vou precisar mudar o restante, que é aquilo que eu tenho controle. Então, se eu quero minimizar o erro, eu posso diminuir o h, que é a distância entre os pontos, ou eu posso aumentar o n, onde o n vai ser justamente a ordem da aproximação. Ou seja, se eu aumentar o n, eu estou aumentando a quantidade de termos da aproximação. Por quê? Porque quando eu diminuo o h, eu diminuo aquele termo do numerador, que é o h elevado a n mais 1. E se eu aumentar o n, eu aumento o denominador. Então, se eu aumento o denominador, o valor da fração como um todo diminui, né? Então, se eu não tenho controle sobre m, o que a gente diz é o seguinte, que esse módulo do erro, ele é proporcional a h elevado a n mais 1. Ou, na verdade, não é nem proporcional, o módulo do erro a gente diz que ele é da ordem de h elevado a n mais 1. E aí, normalmente, a gente coloca, para dizer que é da ordem de, a gente coloca esse ozão e entre parênteses de quem ele é da ordem. Então, esse erro de x, ele é da ordem de h elevado a n mais 1. E aí, dizer que isso é da ordem de alguma coisa, indica o seguinte, que quanto maior, no nosso caso aqui, como esse h vai ser pequeno, e a gente tem sempre esse pensamento de diminuir o h, quanto maior o expoente n mais 1, menor o erro, portanto, melhor a aproximação. Porque vamos imaginar que esse h está entre 0 e 1, tá? Então esse h é 0, alguma coisa. Quando eu pego 0, alguma coisa e elevo ele a um certo número, um número positivo, ele vai ser positivo maior do que 1, ele vai ser sempre diminuindo, né? Então 0,1 elevado a 2 é 0,01.
0,1 elevado a 3 é 0,001. 0,1 elevado a 5 é 0,0... tem 5 zeros, né? Antes do 1. Então, quando eu elevo ele a um certo expoente, ele diminui esse h quando eu tenho esse h entre 0 e 1, certo? Então, é justamente essa a nossa ideia. Eu vou diminuir o h o máximo possível, que eu puder, mas eu posso também aumentar a quantidade de termos da série de Taylor, ou seja, aumentar o expoente n. Então, vamos fazer aqui um estudo justamente desse expoente n mais 1, com o que acontece com ele, o que acontece com o erro quando eu diminuo justamente o valor de h, tá? Então vamos supor que eu tenha dois pontos que estão à distância h. Tenho dois pontos que estão à distância h, x menos x0 é igual a h. E digamos que eu esteja utilizando o termo somente a aproximação de ordem zero, então n é igual a zero. Ou seja, se o n é igual a zero, o meu erro vai ser da ordem de h. h elevado a 1 é igual a h elevado a 0 mais 1, então h é a ordem de h elevado a 1. Se eu tiver outra possibilidade, é utilizar a aproximação de ordem 1, então o n é igual a 1, então o meu erro vai ser da ordem de h ao quadrado. Outra possibilidade seria utilizar a aproximação de ordem 2, então o n é igual a 2, então eu teria um erro da ordem de h ao cubo. E vamos ver o que acontece quando eu diminuo esse h. Então suponha que eu diminuo esse h pela metade. Então eu tinha um certo valor de h, tinha dois pontos a uma certa distância, e eu diminuí a distância entre eles pela metade. Quando eu estava utilizando n igual a 0, o meu erro ele ia passar a ser agora da ordem de h sobre 2. Ou seja, o meu erro ia praticamente cair pela metade. Eu tinha a distância caiu pela metade, portanto, o meu erro também caiu pela metade. E se eu diminuir de novo pela metade mais uma vez, ou seja, a distância entre os pontos diminuir para 1/4, o meu erro também vai diminuir para 1/4, se eu estiver utilizando esse n igual a 0. Então, quando eu tinha um certo h, eu tinha um certo erro, que era da ordem de h, proporcional a h. Quando eu diminuí a distância pela metade, o meu erro diminuiu pela metade. Quando eu diminuí a distância por 1/4, o meu erro também caiu para 1/4. Mas vamos supor que agora que eu tenha uma nova aproximação de ordem 1, ou seja, o meu n é igual a 1. Então, se o meu n é igual a 1, o meu erro é da ordem de h ao quadrado. E aí, olha só o que acontece quando eu diminuo o h pela metade. Quando eu estava lá no h, o meu erro era da ordem de h ao quadrado. Mas quando eu diminuo o h pela metade, o meu erro caiu para 1/4. Ele ficou da ordem de h ao quadrado dividido por 4. Então, o meu erro caiu muito mais do que a distância. A distância diminuiu só metade. O meu erro caiu para 1/4. E se eu diminuir a distância de novo, ou seja, a minha distância agora cair para 1/4, o meu erro cai para 1/16 do que o que eu tinha originalmente. E isso também acontece se eu tiver, por exemplo, da ordem de h ao cubo. Então, eu estou utilizando agora uma aproximação de ordem 2, então meu erro é da ordem de h ao cubo. Então, se a distância entre os pontos diminuir pela metade, o meu erro cai para 1/8 do erro original. Já se a minha distância cair para 1/4 da distância original, o meu erro cai para 1/64 da distância original, do erro original, perdão. Então, perceba que eu diminuo muito pouco na distância, mas o meu erro cai muito, cai absurdamente muito. E aí é por isso que sempre que a gente puder, a gente vai tentar utilizar uma aproximação que use mais termos da série de Taylor, porque aí o meu erro, apesar de ser h ao quadrado, h ao cubo, h à quatro, h à quinta e assim por diante, o meu erro ele vai ser melhor, porque quando eu diminuir o h, o meu erro diminui, tem uma diminuição muito brusca, tá? Então é sempre interessante que a gente diminua o valor de h e aumente esse expoente, ou seja, aumente a quantidade de termos da série de Taylor. Então, novamente, para a gente minimizar o módulo do erro, o que a gente pode fazer? Diminuir o h, diminuir a distância entre os pontos, diminuir a distância entre x e x0, aproximar o ponto que eu quero calcular do ponto que eu já tinha originalmente, o x0. Outra possibilidade é aumentar o n, aumentar a ordem da aproximação, aumentar a quantidade de termos da série de Taylor. Quanto mais termos da série de Taylor, melhor a aproximação e menor o erro. Então, tudo isso que a gente fez foi para justamente ver matematicamente por que eu diminuindo h ou aumentando a quantidade de termos da série de Taylor, eu tenho um erro menor, tá? Então, a gente encerra por aqui a aula de hoje, onde eu falei um pouco melhor sobre o erro de truncamento da série de Taylor, falei sobre o limite superior do módulo do erro, e isso vai aparecer em vários outros tópicos daqui para frente, tá? Eu falei sobre a ordem do erro, da ordem de h elevado a n mais 1, onde a gente quer sempre que for possível, aumentar esse expoente do h. E a gente viu algumas condições para tentar diminuir ou minimizar o erro, que é justamente diminuir o h ou aumentar o n. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre condicionamento de estabilidade. Espero ver vocês até lá. Obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!